Então a primeira pergunta aqui, a pergunta do Silvio Bernardo, e a pergunta é a seguinte: com as recentes notícias sobre o estado atual do planeta, com o aquecimento global aumentando, com os recursos esgotados para 2021, desde o meio do ano, a espiritualidade não estará já a traçar um plano B, podendo estar se preparando, né, ou preparando outro planeta para migrar os cerca de 25 bilhões de espíritos que atualmente habitam aqui o planeta Terra, Sidney? Sinceramente, por este andar, deduzo que devemos chegar, mas não passar de regeneração a mundo feliz. O planeta parece estar sucumbindo. Então essa é a pergunta aí do Silvio Bernardo. Olá, Silvio, muito obrigado pela sua participação. Em primeiro lugar, essa sua dúvida, esse seu temor, certa ocasião foi exteriorizado para Chico Xavier na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, em que o planeta parecia um barril de pólvora. As duas potências mundiais, se uma resolvesse atacar a outra, elas poderiam acabar com o planeta. O Chico, com aquela simplicidade dele, naturalmente inspirado por Emmanuel, respondeu: ora, o universo é infinito, Deus encontrará outra casa para nós. Mas, por outro lado, Silvio, eu entendo que esse tipo de temor, essa desconfiança, essa insegurança por que estamos passando, deve-se talvez um pouco à falta da nossa fé. Porquanto, embora os recursos aparentemente estejam se esgotando, nós analisarmos lá atrás a teoria de Malthus, que também traçava um horizonte negro, negativo, pessimista, achando que a humanidade estava crescendo de forma geométrica, enquanto que os recursos estavam crescendo de maneira aritmética. De lá para cá, essa teoria se esvaiu em virtude das grandes conquistas, descobertas de novas técnicas de cultivo, as riquezas submarinas, coisas que na época de Malthus não foram consideradas. Recentemente, num dos livros desta série, que foi inclusive colocada para o cinema, houve um dos filmes também, se não me engano foi o Inferno, em que um dos personagens achava que a Terra também não tinha mais razão de ser e que precisaria dizimar uma parte da humanidade, e ele estaria providenciando assim a eliminação de uma grande parte da população para que a outra sobrevivesse. É ficção, mas também baseada na teoria de Malthus, que já está superada, considerando-se que hoje os recursos são muito mais imensos, que se expandiram. Embora a população encarnada do planeta Terra gire em torno de 7 bilhões de criaturas, há pesquisas científicas e notícias dos espíritos de que nós temos capacidade para abrigar 20 bilhões ou mais de encarnados. Eu falei em falta de fé, Silvio, porque a gente tem a impressão de que o destino do planeta Terra está nas mãos dos homens, nossas, em más mãos, mãos de mentes desarvoradas. Ocorre que o Cristo é o governador moral deste planeta e nós temos a absoluta certeza de que ele continua no leme, e aquilo que nós consideramos como impossível ou improvável, ele vai nos prover.
Então eu entendo, Silvio, que a sua preocupação tem procedência, mas eu entendo que no momento certo as medidas corretas serão adotadas. Estamos vendo neste momento o progresso do Talibã lá no Afeganistão e a gente entende que pelo teor da filosofia dessas criaturas, estamos infelizmente diante de criaturas que estão ainda na Idade da Pedra, ou algumas delas na Idade Média, inclusive com preconceito de gênero, racial, de escolha sexual, de orientação sexual. Ora, são criaturas, infelizmente, muito atrasadas. E eu entendo que alguma providência da espiritualidade, mais cedo ou mais tarde, será adotada, porquanto o planeta Terra, segundo informações que temos tanto em O Livro dos Espíritos, como em A Caminho da Luz de Emmanuel, como em A Gênese, como em outras informações advindas de outros espíritos, caminha sim para o momento da sua transformação para mundo de regeneração. Ora, para que predomine na face da Terra apenas aqueles bem-intencionados, aqueles que têm o amor no coração, aqueles que vão espontaneamente ter empatia e solidariedade em relação ao semelhante, infelizmente temos que admitir que tem que ocorrer um grande expurgo na Terra. Ora, Silvio, nesse expurgo estão incluídos aqueles que não cuidam bem do planeta. Retiradas as causas, eu entendo que nós retomaremos a nossa jornada e a nossa terra vai ser a nossa morada, praza ao céu, se tivermos merecimento para isso, será a morada nossa ainda por milhões de anos. Concordo, Sidney. Eu acho que, posso dar meu pitaco aqui? Eu acho que a Terra ainda tem muita vida ainda, a vida aqui na Terra ainda tem muita longevidade, né? E lembro, né, me lembro também que nós gravamos aquele programa Despertar aqui com o Geraldinho, né, Sidney, que ele fala sobre essa data limite, né, aquela data limite do Chico, que deixa claro ali que se chegasse em algum determinado tempo, né, e não houvesse uma grande guerra, uma terceira guerra mundial, como não houve, né, nós passaríamos aí então para um processo de regeneração, né, o início desse processo de regeneração. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, né, se nós olharmos aí historicamente as coisas que aconteciam, que eram tratadas como normais e hoje em dia, né, como tudo aquilo mudou, a gente vê que estamos sim num processo de evolução e não é tão lento como a gente imagina, né? Eu acho que estamos sim num processo de evolução e eu acredito que quanto mais formos evoluídos, menos precisaremos de materialidade, né, de coisas materiais e cada vez menos vamos aí sufocar o planeta Terra, vamos dizer assim, né? Hoje mesmo nós vemos aí grandes avanços na eletricidade, né, por exemplo, né? Nós temos aí já motos sendo comercializadas, motocicletas que têm autonomia de 180 km, somente a bateria com motor elétrico, né? Então, nós vemos um grande avanço nisso tudo, né? Então, eu acredito que, tanto com a evolução moral, como o avanço tecnológico, vai nos ajudar muito aí a amenizar esses processos que estão degradando, né, aos poucos o nosso planeta Terra aqui. Então, eu não acredito que estamos perto do fim, não. Eu acho que tem muita lenha para queimar ainda. Nos Estados Unidos, nós vamos ter ainda neste ano, se não me engano, em dezembro, uma reunião de nações que serão convidadas pelo presidente Biden para cuidar do planeta. Ele já tocou nesse assunto numa reunião que aconteceu aqui no Brasil e vai chamar as nações que queiram manter o teor democrático dos governos, mas que tem que ver a democracia
com o planeta? Tem tudo a ver, porquanto o povo quer cuidar do planeta. Os governantes é que estão descuidando disso. Mas há pessoas bem intencionadas que vão sim tomar providências cabíveis, inclusive com relação aos veículos. Está marcada uma data já para que não se use mais combustíveis fósseis, somente fontes renovadas. Você falou, Jonatas, na eletricidade, e eu acrescentaria a energia eólica, Sim. que em muitos países, eu passei por muitos países na Europa, em que a energia eólica, países inclusive que não têm as fontes de produção de eletricidade como tem o Brasil, tanta água, tantas corredeiras, tantos rios, e estão se preparando sim para uma nova fase da humanidade. E é uma questão de preferência, né, Sidney? Eu vejo assim, né? Hoje nós temos aí a questão de escolher, né? Nós temos aí um leque gigantesco. E as pessoas estão realmente escolhendo, como eu dei o exemplo aí de uma motocicleta elétrica, né? Pô, se eu tenho condições de comprar uma motocicleta elétrica que não vai poluir aí o meio ambiente, eu vou escolher a elétrica. E tem muitas pessoas que pensam assim, né? Bom, eu já estou dando a minha contribuição, viu, Jonatas? Porque da minha casa até aqui eu não gastei nem 1 litro de gasolina, viu? Ah, não? Meu carro... Nem álcool? Nem álcool. Ué. O meu carro é híbrido. Ah, o seu carro é aquele híbrido agora. E ele... Só na subidinha aqui para chegar no centro aqui gasta um pouquinho. Então é isso, né? Bom, vamos lá para a segunda pergunta aqui. Pergunta da Patrícia de São Paulo. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, nesse caso, em que se torna, então, o livre-arbítrio? Patrícia, você está relembrando o famoso mantra Maktub, estava escrito. Na verdade, mesmo esse mantra do estava escrito refere-se à vontade de Deus, que deve ser sempre cumprida. No entanto, Patrícia, a doutrina espírita não aceita o destino inexorável. Não aceita que as coisas estejam já predestinadas, porque então onde iria o mérito das pessoas? Na verdade, há 2 determinismos. O primeiro é a lei universal do progresso. Espírito nenhum poderá se furtar ao progresso. Se ele escolher manter-se no laissez-faire, na inutilidade, mais cedo ou mais tarde ele vai ser convidado e, às vezes, muitas vezes, convocado ao progresso. Esse é um determinismo divino, o do progresso. Ninguém foge à necessidade de progredir, de melhorar, de evoluir. Outro determinismo que existe, Patrícia, é decretado por nós mesmos. Quando na espiritualidade, no planejamento da minha encarnação, eu escolho passar por determinadas situações que eu julgo como oportunas, eficientes para o meu progresso, eu traço um determinismo para mim mesmo. Então, são situações traçadas de acordo com o meu planejamento, a minha determinação. Eu determino que seja assim. E mesmo assim, ele não é indefectível. Eu sempre me lembro de uma história de Hilário Silva, que envolve Saturnino Pereira, que traçou para ele a pena de perder um braço no momento determinado da sua vida, porque na vida anterior ele teria provocado a mesma situação no escravo. Chegou o momento certo de ele perder o braço, a misericórdia divina falou mais alto. E ele, que havia sido um bom menino, um bom jovem,
um bom marido, um bom companheiro, teve a sua pena comutada, ou pelo menos adiada, recebeu uma moratória. Então, mesmo esse determinismo que nós programamos para nós mesmos, às vezes pode ser modificado. Prevalece sempre o nosso livre-arbítrio.